Queridos amigos, irmãos, e aqui estamos mais uma vez, junto ao Núcleo Espírita Alto de Souza, e casa que é uma casa nossa, do coração, e onde tivemos as nossas primeiras aulas da evangelização segundo a doutrina espírita, do contato com essa doutrina tão maravilhosa e que me enche tanto de alegria, de felicidade, dessa possibilidade de estarmos aqui, ainda que virtualmente, mas sempre conectados a essa casa, a essa benfeitora, Alta de Souza. E assim nós vamos iniciar as nossas reflexões como sendo parte de uma palestra pública, nós, como de costume, faremos uma prece inicial. Jesus Divino Amigo, aqui estamos mais uma vez, Senhor, a buscar os Teus ensinamentos, a buscar, Senhor, entender as leis divinas de Deus, nosso Pai, que podem possibilitar, Senhor, a nossa felicidade, a nossa vivência mais adequada e feliz. Nos ajuda nesta hora, Senhor, para que esta casa bendita, esta conexão que fazemos neste momento pelo nosso pensamento, esses benfeitores espirituais possam nos auxiliar, possam nos fazer trazer o que for mais adequado para as nossas reflexões, mas da mesma forma, Senhor, que possa expandir os nossos ouvidos, a nossa capacidade de compreensão e identificarmos aquilo que será melhor para os nossos corações, para os nossos espíritos, para a nossa caminhada como espíritos imortais rumo à felicidade. E nessa certeza, Senhor, da Tua assistência, do amparo da espiritualidade amiga, que possamos iniciar, então, as reflexões de hoje. Então, meus queridos, hoje nós estamos com a incumbência de falar sobre o Livro dos Espíritos, questões 737 a 741, que trata dos flagelos destruidores. Pois é, essas perguntas, esse tema, ele está no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, especificamente na lei de destruição. É interessante, como, apesar de nossa parte já estarmos na doutrina há tanto tempo, ou mesmo não tendo muito tempo, mas de conhecermos um pouco a doutrina, já conseguirmos alcançar a possibilidade de uma fé raciocinada, como ainda os flagelos nos trazem questionamentos, nos trazem uma preocupação, porque estamos encarnados, e toda essa situação, inclusive, que vivenciamos nesse momento, ela nos afeta, afeta o mundo e nos afeta. Então, antes de mais nada, desculpe, algumas vezes vou estar desviando a minha vista, que eu estou seguindo por um roteiro, que eu faço a pauta daquilo que eu vou comentar. E uma das coisas que a gente precisa lembrar, que eu acho que nem precisa tanto, mas é interessante que a gente busque aqui com relação ao significado de flagelos. No dicionário é trazido que o flagelo é um substantivo masculino, é um tipo de chicote, instrumento de tortura composto por uma ou várias tiras de couro, que, unidas por um cabo de madeira, é usado para espancar. E aí vem várias outras definições, Por extensão, é a punição, feita através de
de um castigo físico, é uma tortura moral, né, onde há aflição, a angústia, né, é o que causa aborrecimento, é o infortúnio pessoal ou coletivo, e isso pode ser considerado como um flagelo, é o que provoca uma grande tragédia também, né? Na medicina, também está lá no dicionário, é exatamente a disseminação de uma doença contagiosa, uma epidemia. E tem outras denominações. E flagelo é sinônimo de epidemia, tortura, açoite, chicote, adversidade, calamidade, catástrofe, desgraça, fatalidade, infortúnio, revés, tragédia, angústia. Então vejam a definição que temos de flagelo. E quando a gente para perceber o momento em que vivenciamos, considerando a nossa encarnação, curta existência, e considerando uma visão física, material, nós podemos nos considerar, né, que estamos em meio de um flagelo, né, devido a toda essa situação que está a nos acometer. Porém, é interessante, né, eu sempre gosto de puxar essa reflexão trazida, né, que assistimos certa feita numa palestra do Haroldo Dutra pela internet, né, quanto ao Espiritismo. E ele faz uma comparação iniciando com relação à miopia. Eu não sei se todos sabem, né, o problema de visão da miopia é um problema que você, ao longe, né, na visão de longe, você vê embaçado. Você não consegue ver com nitidez. Né? Temos uma irmã que tem um grau altíssimo de miopia, inclusive, desde criança, e tinha dificuldades até de, quando adolescente, se estivesse sem óculos, de sair para pegar um ônibus. Porque quando ela conseguia ver o nome, porque só quando o ônibus já estivesse muito próximo, muitas vezes já na parada, era tarde demais e perdia-se a condução. Né? E é dessa forma, né? Nós temos miopia em um dos olhos e é bem assim, a gente vê um pouco embaçado, ou muito embaçado, dependendo do grau. E o que acontece com a correção? O que o óculos nos possibilita? De ver com clareza, com nitidez. E é isso que Haroldo Dutra compara quando a gente observa de forma rápida, né, essas situações, por exemplo, que estamos vivenciando, os flagelos ou qualquer situação em nossas vidas, seja de uma visão individual, seja numa visão coletiva, nós temos uma visão limitada, porque muitas vezes nós nos pegamos apenas o momento, a dor ou a alegria, né, momentânea daquela situação. E aí ele sugere que a gente use a lente, o óculos, né, do Espiritismo, para que a gente possa entender tudo aquilo com a outra visão, com outro olhar, aquilo que nos cerca, né, com mais nitidez e clareza. Né? É importante que a gente use, né, principalmente nós que temos essa possibilidade, temos esse contato, né, com a doutrina espírita, que a gente use o recurso, né, que a gente não apenas se conecte nas palestras, né, seja online, seja presenciais, né, de mentalizar para receber um passe, né? Não, que a gente possa usar essa ferramenta para entender a nós mesmos, entender a nós como espíritos em caminhada evolutiva. E é importante que a gente coloque em 3 princípios básicos. Primeiro, né,
com relação à lente do Espiritismo. Deus, né, causa primária de todas as coisas, né, que antecede a tudo e a todos nós. Então, esse é um dos primeiros pontos e principal, diria, que a gente precisa lembrar. Tá? Detalhe, inclusive dos seus atributos. Né? Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Que a gente tenha isso em mente. É difícil a gente não deixar de considerar que a vida tenha uma inteligência que antecede, uma inteligência maior, que antecede a tudo e a todos. Impossível a gente conceder isso. Por mais que a gente hoje, quando analisa as leis naturais, né, do processo de evolução até do homem, trazida por Darwin e por tantos outros cientistas, de um processo que aparentemente ocorre naturalmente, seja até o processo de curas, né, tal, a gente não tem como não remeter à origem dessas leis. Né? E como surgiu essas leis? Então, isso é muito importante que a gente pense que sim, há algo interessante, não é alguém, porque quando a gente coloca alguém, somos nós, é alguém igual a nós, a um ser humano. Não, algo muito maior. Primeiro, causa primeira de todas as coisas. E aí, quando a gente pega esses atributos, né, é interessante a gente frisar, vamos pegar alguns. É imutável. Né? Sim. Por quê? Se ele muda com o tempo, né, se essas leis mudam com o tempo, na verdade não são perfeitas. Né? Na verdade, não existe um pensamento único e perfeito que tenha criado. Né? É onipotente, que Deus é único. Muitas vezes nós, até mesmo, né, dentro da doutrina espírita, por incrível que pareça, né, nós ouvimos pessoas dizer, não, é que os espíritos do mal fazem, né? Na verdade, eu particularmente não gosto de usar esse termo, espíritos do mal. Não, espíritos que estão equivocados, que estão numa caminhada ainda não despertos para a verdadeira felicidade, para a possibilidade de serem felizes. Né? E aí colocam como se eles tivessem poder. Né? E é importante quando a gente coloca que Deus é onipotente, porque aí remete inclusive a outros segmentos religiosos, quando coloca, né, um ser, né, do mal, né, que disputa com Deus, que resgata, né, ou que resgata não, que conquista outras almas, tal, como se tivesse a possibilidade de ter duas forças. Mas não. Deus é onipotente. Deus é único. Né? E, obviamente, como não pensar? Deus soberanamente justo e bom. Justo e bom. Não na nossa mentalidade de justiça dos homens, mas de mentalidade de uma justiça maior, acima. E lógico, se a gente está falando da doutrina espírita, que é baseada, inclusive, na codificação, né, feita por Kardec, trazida por espíritos, primeira coisa é a imortalidade da alma. Né? A confirmação, porque a imortalidade da alma, na verdade,
a grande maioria, né, eu diria, os segmentos, outros segmentos religiosos, também tem isso em mente, tem isso como princípio. O destino de nós, pós-morte, né, pós-saída do corpo físico, é que diferem, né? Mas a imortalidade da alma é ponto comum entre as religiões, né? É interessante que dentro da doutrina espírita, inclusive, nós entendemos, passamos a entender que não só a imortalidade, mas a continuidade da individualidade, né? E isso a gente traz, né, com os estudos, com a possibilidade, né, da comunicação dos espíritos, de nós, quando desencarnamos, né, trazendo as suas condições, as suas situações enquanto no plano espiritual. Isso é interessante que a gente, inclusive, perceba, lembre, né, que existe o livro, né, da codificação, que é o Céu e o Inferno, que traz exatamente essa reflexão sobre o céu e o inferno, na visão espírita, né, e traz inúmeras comunicações de espíritos relatando as suas diversas condições quando desencarnados. E lógico, né, como não alcançarmos, se a gente entende um Deus soberanamente justo e bom, como entender que fomos criados, como não entender, né, que fomos criados para felicidade, para sermos felizes, para trabalharmos em nós a perfeição. Mas como fazer isso com uma existência apenas, uma única existência apenas, aqui no planeta Terra? Impossível, concordam? Impossível até para que a gente conheça tantas coisas, né, até do ponto de vista intelectual. Né? Como entender o mundo numa única existência? Nós vemos até no nosso processo mesmo de educação, de formação, né, escolar, como é preciso as etapas, como é preciso repetição muitas vezes, né? Eu vi isso na classe passada, só que a gente vai vendo com outro olhar, com outra maturidade, né? Isso na escola comum. E como não pensar que Deus, soberanamente justo e bom, não nos proporcionasse isso através da pluralidade das existências, da possibilidade da reencarnação. E isso é uma coisa, meus amigos, que a gente, inclusive, né, que é das bases da doutrina espírita, a reencarnação, a teoria, né, da reencarnação. É interessante que a gente, muitas vezes, né, inclusive isso era muito no passado, dentro da doutrina, principalmente quando se tratava de situações como essas que nós estamos vivenciando, de flagelos, ou de situações de dor, de sofrimento. Muitas vezes a gente, inclusive, questionava, né, ou questionava e afirmava como espíritas, não, é porque a gente tem que sofrer, a gente vem para pagar o que a gente fez de errado, né? A gente vem como um castigo, né, por termos infringir as leis de Deus em vidas anteriores. A gente tinha muito isso, a coisa dessa presos a essa afirmação, né? E na verdade, graças a Deus, o próprio nosso entendimento, né? Eu acho que a gente vai se afastando da coisa do chicote, né? Do flagelo, do autoflagelo, como culpa. A gente vai trabalhando isso e vendo a necessidade de evoluirmos, mesmo dentro da doutrina,
o mesmo livro, as mesmas questões de Kardec feitas aos espíritos, as mesmas respostas que estudávamos há 50 anos atrás, que estudamos hoje. Hoje a gente atenta para outra forma, inclusive, de ver, né? Apesar de já estar escrito lá atrás, como já estava escrito, né, nos evangelhos de Jesus, a nossa necessidade de amar, de perdoar, e ainda assim, hoje a gente ainda precisa relembrar muito, muito, muito mesmo, né? E aí, nos objetivos da encarnação, os espíritos, inclusive, respondem a Kardec, né, em duas perguntas, na 132 e na 167, né, que é para, com fim, né, a encarnação, a nossa vida no planeta, é o fim de nós, como espíritos, chegarmos à perfeição. É na possibilidade de nós trabalharmos a nossa perfeição. E como melhoria progressiva da humanidade. E até os espíritos nessa 167 finalizam: sem isso, onde estaria a justiça? Né? Se a uns é dado uma existência mais longa, a outros mais curta, a uns com alguns contatos, né, de conhecimento, de reflexão, diferente de outros, em meios distintos, com problemas físicos, né, de doenças diferentes. Então, como ter justiça para nós trabalharmos a nossa perfeição, a nossa felicidade, sem considerar a multiplicidade das existências. E aí vem, também dentro do estudo da doutrina, a condição nossa do planeta Terra. A condição, né, do mundo que nos encontramos, do mundo de expiações e provas, né, na classificação trazida, né, refletida, trazida por Kardec, e que no momento nós estamos no mundo de expiações e provas. Nós estamos na necessidade desse processo de evolução, né? Então é importante que a gente reflita sobre isso, inclusive dentro da seara espírita, né, da doutrina espírita, a gente anseia já pela próxima etapa, pelo mundo de regeneração. Eu quero chegar lá. Estamos, né, alguns preveem até o ano específico, e na verdade a regeneração é individual. E no individual chegaremos ao coletivo, a um mundo melhor, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, né, onde há muitas moradas na casa de meu pai, no item 15, o Santo Agostinho traz assim: esses espíritos conosco, né, que estamos aqui no planeta de expiações e provas, esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. E assim que Deus, em sua bondade, faz que a própria consequência da sua conduta, da sua atitude, redunde em proveito do progresso do espírito. Ou seja, da nossa... E às vezes a gente coloca, tá vendo, a gente lê isso, né? Tá vendo, estou lutando contra a perversidade dos homens. E não nos incluímos nessa classificação de homens, de humanos que somos, né? Nós ainda somos imperfeitos. Nós temos a necessidade de vivenciar um com o outro toda essa situação, né? E aí lembramos essa perversidade ou a inclemência, na verdade, da natureza. Nós vamos lembrando alguns flagelos, né, registrados em nossa história da humanidade, né?
flagelos, diria, até recentes. Nós temos o tsunami de 2004, né, onde tivemos aquele terremoto com o sismo, né, submarino, que ocasionou o maremoto, né, lá naquela região, tendo epicentro lá em Sumatra, na Indonésia. Né, e que triste foi, que gerou uma série de tsunamis isso, onde nós tivemos morte de milhares de pessoas, e foi um flagelo totalmente natural. Né. Nós tivemos no Haiti, em 2010, né, terremoto também, com cerca de mais de 100 mil mortos, né, 100 mil desencarnados. Detalhe, que necessitaram não só o anterior, né, mas do Haiti ficou muito perto mais da gente, não, que necessitaram de ajuda humanitária, que o nosso país, inclusive, se propôs e teve e tem nessa ajuda com o Haiti. Nós tivemos em 2015 o terremoto no Nepal, né, também com alguns milhares de feridos. Até é interessante isso do Nepal, que estavam fazendo a matéria sobre o local e de repente foram surpreendidos pelo terremoto. Né? Aí nós vemos outros tipos de flagelos. Nós vemos a peste negra, né, que foi mais lá atrás, né, em 1333, que perdurou até 1351, né, que concentrado maior na Europa e na Ásia. Lógico, se a gente remeter, tá vendo, as Américas, se a gente remeter a isso, era um período onde as Américas ainda não tinham sido descobertas, né? Então, não existia a possibilidade do contato, do envio, da troca, né? Da possibilidade, no caso, por ter sido uma doença. E foram 50 milhões de desencarnados, de mortos naquela epidemia. E ela foi combatida, olhem que interessante, ela foi combatida na medida que foi melhorando a higiene, olhem só, e o saneamento das cidades, diminuindo a população de ratos urbanos. Olhem que interessante, né? Lembrando que essa peste negra, né, ela foi dada por conta de tão pesado que foi, e ela se referia à peste bubônica. Né? Nós tivemos a cólera entre 1817 e 1824, também com milhares de mortes, centenas de milhares de mortos. A tuberculose, gente, tuberculose, 1 bilhão de mortos entre 1850 a 1950, 100 anos. Né? E o combate ele só foi possível começar, né, acelerar em 1882, quando se identificou o bacilo de Koch. Né? E é interessante observar que nas últimas décadas a tuberculose voltou a se apresentar de certa forma com força em alguns países mais pobres, incluindo o nosso país, o Brasil. Tem cura, mas se não cuida, também causa o desencarne. Varíola, 300 milhões de mortos, né? E isso entre 1896 até 1980. Né? Foi quando foi erradicada, em 1980, a varíola em todo o país com uma vacinação em massa. Né? E a gente está agora exatamente no coronavírus, né? No Covid-19, onde até o dia de ontem nós já tínhamos mais de 880 mil mortos no mundo, quase 1 milhão já de mortos. Onde aqui no nosso país, mais de 126 mil desencarnados unicamente pela Covid-19. Temos outros flagelos que são causados pelos homens, mas nosso foco é
esses flagelos naturais das questões que são trazidas para reflexão. E onde está Deus, gente? Que tirou férias, né? Foi passear num planeta melhor do que o nosso e aí se estabeleceu isso? Claro que não, a gente já refletiu um pouco sobre isso. Deus soberanamente justo e bom, e que tem como objetivo a nossa felicidade, que quer como suas criaturas, como filhos de Deus, né, que sejamos felizes. E aí vamos às questões que nos foram trazidas. Kardec questiona na 737, na 737, os espíritos da seguinte, exatamente isso, onde está Deus, né? Por que ele permite essas coisas? Mais ou menos assim, quando a gente inclusive está no meio de uma situação de flagelo, a gente já questiona de forma lamentando, desesperados, e ele faz esse questionamento: com que fim Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Lembrando, gente, é importante que a gente lembre aquilo que comentamos no começo. Não é quem é Deus, é que é Deus. É algo superior. Não é apenas por, aquele povinho ali daquele planeta Terra está muito indócil, vou lá. Não é isso. É as leis naturais, criadas por Deus, que possibilitam esse movimento do progresso, né, da justiça. E aí os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa, para a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Ou seja, faz parte do nosso processo evolutivo. Estamos num planeta de expiações e provas, estamos num processo, sujeitos à inclemência da natureza. Não, então consequências de vida passada? Pode até ter, mas não necessariamente, porque estamos sujeitos a estas provas, a estes momentos de aprendizado, por estarmos num planeta de expiações e prova. E aí os espíritos continuam: preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais como flagelos. Por isso que a gente chama de flagelo. Um castigo. Mas, na verdade, não é um flagelo tendo em vista a evolução, o progresso do espírito, né, da humanidade. A gente julga como flagelo, como ele diz, por efeito do prejuízo que nos causam, prejuízo material. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos, olha só o que os espíritos dizem, que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Isso é uma coisa interessante, inclusive, da gente refletir. Alguns anos que não é de imediato. Encontrou a vacina, tal, então nós já vamos estar, por conta da pandemia, num estágio moral. Não. São coisas que nós vamos trabalhar no decorrer do tempo. Lembrando, nós, espíritos imortais, estejamos do lado de cá ou estejamos do lado de lá. Seja por termos desencarnados, inclusive, neste período, pelo motivo da epidemia ou não. Nós estamos no processo juntos da humanidade terrena, dos espíritos vinculados a este planeta. E aí Kardec continua na 738. Para conseguir a melhora da humanidade, Deus não podia fazer de outra forma, né? Empregar outros meios? E aí os espíritos respondem: claro, pode. E os emprega todos os dias. Ou seja, todos os dias nós temos essa possibilidade, sim. Dos livros hoje que nós já temos,
da reflexão, da observação, né? A gente já pode, sim, trabalhar em nós a mudança que precisamos, que almejamos no outro, que a gente trabalhe em nós, né? E o homem, porém, os espíritos não se aproveitam muitas vezes desses meios. E eles respondem: necessário, portanto, se torna que nós sintamos a consequência do nosso orgulho e que se lhe faça sentir, nos faça sentir a nossa fraqueza. E é interessante quando a gente observa essa situação de um vírus imperceptível, minúsculo, e que nos torna iguais. Mostra a fragilidade nossa como seres humanos, né? E também nos possibilita observar que não estamos sozinhos. Não somos e não estamos sozinhos. E aí, Kardec, questionador, como sempre, questiona, mas aí sucumbe todos, né? Pessoas boas e pessoas, né, não boas, né, que estão ainda um pouquinho mais atrás na caminhada. É justo isso? E aí lembramos lá do que falamos. Deus é soberanamente justo e bom. Os espíritos respondem, né? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. A nós que estamos estudando uma doutrina como essa, que a gente pense nisso. Somos espíritos imortais. E aí ele continua, né? Na pergunta 739. Tem os flagelos destruidores utilidades do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem. Os espíritos respondem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. É importante que a gente observe isso, inclusive quando a gente olha todas essas epidemias, todos esses flagelos que tivemos do passado, que houve uma movimentação nossa, né? Até física, material, porque buscamos vacinas, buscamos meios mais higiênicos para nossa vivência, né? Como conceber situações do passado onde não existiam banheiros, gente, a gente fala em saneamento básico, né? Mas se a gente for lá para 1500, 1700, banheiro, não tínhamos, né? E tudo isso causa, né, problemas de saúde. Então, esse movimento, a gente experimenta gerações vindouras como a nossa, quando a gente olha o passado, sim, tem uma aceleração, uma preocupação, como nós vimos no caso da peste bubônica, né, da peste negra. Na pergunta 740, Kardec questiona: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar. Vamos prestar bem atenção no que ele coloca isso, para a gente perceber o que precisamos durante esse período que estamos vivenciando agora. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência. Muitas vezes a gente está, não aguento mais ficar em casa nesse isolamento, tem que sair, tem que aglomerar, né? A gente tem ainda essas atitudes. E resignação ante a vontade de Deus. Entender tudo isso. Perceber um Deus acima, justo, soberanamente justo e bom. Único, onipotente. E que ele oferece ensejo. Aí olha a complementação. Né? E que Deus lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos, nossos sentimentos,
de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Isso se não domina em nós o egoísmo. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Muita gente afirma isso, tá? Gente, não é assim. Não é assim. Não somos sozinhos no mundo. Não adianta chegar primeiro sem os outros. Não tem como sobrevivermos sem a companhia, sem o compartilhamento das nossas vidas com o próximo. E aí o Covid vem, ouvíamos uma reflexão do José Carlos de Luca, lembrando, né, como a Covid nos remete a isso. Começou na China, muitas vezes olhávamos os noticiários, quem tinha o hábito de olhar noticiário internacional, né? Aquilo ali é lá, é isolado. Não pensávamos que em tão pouco tempo estaria aqui no país, no Brasil. Isso é situação de países que têm uma situação de inverno, muito fechado, tal, mas nós, um país tropical, não vai ter essa repercussão. Ao invés de estarmos preocupados com eles, são irmãos nossos. A prevenção de todo esse processo, né? Ele lembra que a prevenção não é só para a gente não se contaminar, é para a gente não levar o vírus. Muitas vezes, outro dia eu fui fazer desses testes rápidos, né? E a pessoa que estava antes de mim tinha tido, né? E estava com anticorpos muito grande, e a pessoa que estava, tá vendo, você está bem, que bom, você já está livre. E aí eu comentei com ela, eu disse, eu fico preocupado quando a gente diz isso para alguém que teve, como se já tivesse liberado para fazer tudo. E na verdade, talvez ele esteja livre de pegar o vírus, mas ele não está livre de transmitir a outro. Não, mas se ele não pega, ele não transmite. Não. Transmitir através do contato, de pegar em lugares da falta de higiene, de levar para suas casas, de levar para o ambiente público, né, para outros. Esse é um detalhe que a gente tem que estar atento com a prevenção. Mais uma vez ele lembra que somos todos iguais, frágeis, igualmente frágeis. O que afeta um, afeta a todos. Então que a gente possa pensar nisso. E agora vem a última pergunta dessa série, que não gostaríamos de deixar de trazer, inclusive de lê-la. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Kardec pergunta. E os espíritos respondem, em parte é, porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimento e experiência, ele os vai podendo conjurar. Isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência, das leis naturais, e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, nós, muitas vezes agravamos pela nossa negligência. Pensemos nisso. E Kardec traz uma nota que fecharemos então a nossa reflexão, que ele diz: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, deve ser considerados a peste, a fome, gente, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações,
no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Temos? Kardec questiona. Questiona a nós, traz como reflexão, não questiona os espíritos. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão hoje preservadas dele? Desertos que são oásis hoje, praticamente. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Que deixemos essa questão para pensarmos, para aproveitarmos esse momento, né, que esse flagelo, ou esse momento de aprendizado, está para todos nós, para cada um de nós individualmente, mas também para a coletividade, para uma regeneração de fato, que possamos aproveitar, meus queridos, aproveitar o momento para refletir, para se questionar, para tentar entender qual é o nosso papel, a nossa condição nesse momento, diante dessa situação do mundo, diante de nós mesmos e diante do próximo. E isso é de todos os próximos, de toda a humanidade. É de uma necessidade do pensamento universal. Que a gente possa refletir sobre isso. Que a gente possa refletir e aproveitar a lente do Espiritismo para movimentar os nossos esforços para a nossa felicidade, para aprendermos com aquilo que o planeta nos possibilita e caminharmos para a nossa felicidade. Que possamos, então, finalizando nossas reflexões, nos ligar novamente a Deus, nosso Pai, agradecendo. Deus de infinita amor e bondade, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pela possibilidade da existência, das múltiplas encarnações de aprendizado. Obrigado, Senhor, por essa doutrina que nos esclarece, que nos possibilita entendimento. Mas fracos ainda, imperfeitos que somos, Senhor, nos ajuda, nos fortalece a caminhar, a usar este ensinamento, a usar este conhecimento, a usar a nossa inteligência para a nossa transformação moral, para a nossa felicidade, Senhor. Alcança nesta hora, Mestre querido, Deus nosso Pai, alcança todos os lugares de dores, aos hospitais que trazem dificuldades por conta desta pandemia, as dores das perdas, as dores daqueles que partiram, que podem estar ainda sem entender o que acontece. Auxilia-nos, Senhor, nesta hora, mas principalmente, fortalece a todos nós, espíritos que somos imortais, a te entender, a entender as leis divinas, a estar alinhados com ela. E nessa certeza, Senhor, nos despedimos. Graças a Deus.